Beleza, ao vivo, vamos lá, esperar a galera ir chegando. E para adiantar aí o pessoal que vai pegar a live aí no feed, hoje eu vou dar sequência lá do assunto que eu tava falando da aplicação do branco. E aí uma galera começou a questionar tipo se usava o branco só para clarear as cores, como que funcionava. E aí eu dei uma explicação, mas hoje eu quero mostrar aqui no círculo cromático explicando um pouco melhor aí a fundo nesse lance aí de escurecer e clarear as cores. Beleza? E aí, The Crow, salve meu brother, Ricardo Freitas chegando aí. Ô Renato, beleza, mano? Você mandou uma solicitação, me fala aí mesmo se você chamou, que aí a gente já entra aí na live, vai trocando uma ideia. Às vezes o pessoal clica sem querer aí, e aí dá ruim. Salve meu brother, beleza? O José tá chegando aí também. Vamos lá. Salve José, salve Paulo, tamo na paz aí, galera. Haha, tô no ônibus, entendi, brother, foi sem querer aí o esquema, tá suave. Vamos lá então, o pessoal já foi chegando aí, só deixa eu separar aqui a imagem que eu tinha no esquema pra gente falar aí. Eu vou mostrar aqui o círculo cromático, eu achei esse daqui que tá em espanhol, mas dá pra gente ver de boa. Deixa eu virar aqui a câmera e aí eu vou explicando pra vocês o esquema certinho. Vamos lá. A questão das cores aqui, né? Que o pessoal estava perguntando se podia clarear as cores com o branco ou não. E o que acontece é que se a gente começar a jogar branco, foi o que eu disse ontem, que a gente vai começar a chegar aí nas cores mais pro tom pastel, por uns negócios meio estranho. Tipo, a não ser que você queira ir para esse lado. E quando você está trabalhando com os tons de azul, e aqui é onde tem a diferença que eu queria mostrar para vocês. Se você está com o verde, que é a mistura do azul e o amarelo, e você quer escurecer esse verde, a gente tem que escurecer ele com um tom de azul. Mas aí é que está o grande X da questão. Não, se você for usar um azul muito claro, tipo um azul bebê, ou um azul céu, um azul que ele tem muito branco ali na composição, que ele foi clareado já com o branco, o que acontece é que você vai puxando aqui para esse que eles falam que tipo azul verde, que seria mais ou menos um turquesa, e quanto mais branco tiver, mais tenso vai ficar esse lance da cor. Para você conseguir realmente escurecer um tom de verde, para ele ir ficando aquele verde mais tipo o deep green, o true green, que é aquele verde quase que tinta de caneta. Tem aquele azul bique, tem um verde que é bem parecido, que seria o esmeralda. Aí a gente tem que usar aquele azul mais escurão, que é aquele azul bique mesmo, tipo, que é o true green ou o o true blue ou o deep blue. E aí sim a gente vai conseguir começar a escurecer o verde para ele ir para aquele verde mais tenso, aquele verde mais escuro. A parte do verde seria esse esquema. Para a gente escurecer o azul, aí já fica um pouco mais complicado, porque o azul ele é uma cor primária. Se você começa a tentar escurecer ele com preto, pode dar um pouco ruim aí no seu esquema, e ele vai ficar meio queimado, ele não vai ficar com uma cor tão viva. Quando você for tentar escurecer uma cor primária, tipo o azul, o vermelho ou o amarelo, o ideal é a gente usar a cor que neutraliza esses tons. Que no caso aqui seria o amarelo, o que neutraliza o amarelo é o violeta. E vai servir da mesma maneira. Quanto mais claro for aí o nosso violeta, né, o nosso roxinho, tipo, você vai conseguindo degradar aí os tons, fazer a gradação, né, no caso dos tons, para que ele fique desde um amarelinho mais claro, tipo, sem ser um amarelo mais puxado para um laranja, mas seria mais aqueles tons mais naturais, que nem quando faz um girassol, alguma coisa do tipo. A mesma coisa com o vermelho, a gente vai usar o verde para ir escurecendo ele. Se a gente tenta usar o vermelho para escurecer o verde, o tom ele já não tende a ficar tão bom. Aí seria mais legal para quando você fosse trabalhar com um tipo de sombra na folha e você quer um tom um pouco mais natural, aí você vai neutralizando o verde com a cor oposta dele, que é o vermelho. E assim sucessivamente. O azul também, se você tentar escurecer ele aqui, no caso com o laranja, você vai ficando com um azul um pouco mais escuro e ele vai puxando aí tipo quase para um marrom. Você tem que tomar um pouco de cuidado, mas a ideia seria essa, ao invés de usar o preto, para você não queimar ali o seu pigmento. Você vai ter cores mais
mais interessantes aí fazendo esse tipo de mistura. E aí, como o laranja aqui também, o verde e o violeta aqui, o roxo, eles seriam as cores terciárias, para você escurecer ou clarear eles, aí a gente vai usando para mais claro, a gente usa o amarelo, aí você vai tendo aqueles tons intermediários, quase que um amarelo meio ouro, alguma coisa puxado nesse nível. E a parte, se você for jogando vermelhos, dependendo do tom de vermelho que você tem, você consegue chegar aí num vermelho mais vivo, num vermelho mais claro, quase chegando aí num tom laranja. E aí é só ir trabalhando dessa maneira, que aí a gente consegue acertar os tons e chegar na tonalidade que a gente quer na tatuagem. Lembrando que sempre que você quer um trabalho mais puxado para um real, que as suas cores e as sombras elas fiquem mais realistas, aí a gente vai ir neutralizando os tons para fazer as partes de sombra. E dessa maneira você consegue um trabalho bem mais harmônico e bem mais real. E lógico, o lance do branco, você pode usar o branco quando você quiser clarear esses tons. Lembrando que quando você clareia um pouco mais com o branco, você vai chegando aí com os tons um pouco mais puxado para um pastel, tá bom? Bom, essa é a continuação que eu queria passar da troca de ideia que a gente teve ontem. E eu queria saber se alguém ficou com alguma dúvida, se alguém quer saber mais alguma coisa aí a respeito das cores, tipo questão de combinação, alguma coisa do tipo, a gente vai trocando uma ideia, ou se surgiu alguma ideia aí, alguma dúvida referente ao trabalho de vocês, e a gente vai trocando uma ideia sem nenhum problema. Vamos lá. O Renato Freitas, não peguei a live de ontem. Ô brother, a live tá salva no feed, tá lá onde eu tô perguntando sobre como aplicar o branco, alguma coisa do tipo, tá lá no texto, mas vai ficar agora como segundo vídeo, porque assim que terminar a live ele já vai subir lá pro IGTV, essa daqui também, e aí é meio que uma complementação aí esse lance das cores, tá? E o porquê que eu gosto de trabalhar dessa maneira? É exatamente porque quando você vai trabalhar com a parte do colorido, você fazendo essas neutralizações e essas misturas de cores, você consegue dar aquele toque mais puxado para um real, mesmo que não seja um desenho realista. Não precisa de ter essa necessidade, mas o aspecto e as cores ali do desenho fica um desenho mais interessante visto ali dos olhos. É bem diferente de você for fazer ali uma folha verde, você só usa um verde claro e um verde escuro. E aí você vê que a cor ali ela fica muito destoante, fica um negócio muito brilhante, um negócio muito forçado, entendeu? E aí você consegue deixar isso um pouco mais sutil e você tem um trabalho ali que aos olhos fica mais interessante. A não ser, lógico, se você quer exatamente que a cor fica daquela vibração e a pessoa quer, aí é uma outra história, mas a ideia seria essa daí. E aí, Renan, beleza? Tenho dúvida em relação à pigmentação colorida, por que não fica vivo como esperamos? O Renato Freitas, depende, tá? Depende de como você está usando as cores e vai depender muito do tom de pele do seu cliente. Se o seu cliente tem a pele mais morena, não vai ficar com um tom muito vivo mesmo, isso daí acaba complicando. Outra coisa que pode acontecer é que você não está saturando muito bem de pigmento a pele, você está colocando pouco pigmento ali para dentro. E isso pode ser por dois motivos: ou se a sua tinta ela é muito grossa, muito pastosa, e você não consegue fazer a pigmentação, que foi o que eu expliquei ontem, e nesse caso a sua pigmentação ela vai tender a ficar toda falhada. E se você diluir demais essa tinta para ela ficar muito fluida, você vai estar trabalhando com mais diluente do que pigmento. E isso daí também vai deixar a sua cor um pouco mais apagada, você não vai deixar ela tão viva. E outra coisa que acontece muito quando você está pigmentando e meio que acaba queimando o tom ali, ele não fica da cor que ele tinha que ficar, se por um acaso durante a sua pigmentação você acabou ferindo a pele ali além da conta, e você precisou de usar, tipo, por um acaso um preto ou alguma coisa do tipo e passou o papel ali em cima de tudo, você meio que acaba queimando e ofuscando ali um pouco da cor. Então
tem vários pequenos detalhes aí que, dependendo de como você fez aí a parte da aplicação, você pode ter esse tipo de problema. Mas a cor ela nunca vai ficar tão viva do jeito que você aplica, até porque vai criar uma camada de pele por cima ali da cor. E é bem diferente essas tatuagens que a gente vê no Instagram, que a saturação tá estourando, tá lá em cima, e tem filtro CPL, que é aquelas lentes polarizadas, e tipo, isso modifica muito. Então quando o cliente chega com uma foto de uma tatu que ela tá estralando ali na pele, já avisa que aquilo ali é efeito de foto, não vai ficar daquele jeito. Por mais foda que seja a aplicação, por mais foda que seja tudo, sempre vai ter uma camada de pele em cima ofuscando a parte do pigmento. Mais pica que seja o pigmento, ela nunca vai ter aquela pigmentação foda que nem você vê na foto. Isso daí é batata, meu brother. E aí, Luiz, suave, meu brother. Você comentou ontem sobre a pigmentação. Temos que sacudir o frasco para poder misturar o pigmento. E isso, por quanto tempo teria que fazer isso? Porque não dá para ver a mistura. Depende da cor, ô Valmir. Tem algumas cores, alguns tons que eles são bem mais, que tem muita mistura de tinta e você consegue ver até no tubo que não foi tudo muito bem misturado. Mas as tintas novas, elas geralmente vêm com uma bolinha de gude ali, uma fubeca, uma bolinha de vidro dentro do tubo. E tem vezes que você chacoalha e você não sente que aquela bolinha ainda soltou. Se ela não soltou é porque tem muito pigmento ali no fundo e ela está presa ali. Então você tem que chacoalhar até ela soltar, e depois que ela soltar você chacoalha mais um pouco, para que ela fique bem homogênea. Essa é a ideia. E, cara, por falar nesse lance de ficar misturando tinta, um aluno lá da Skin Art School, ele fez um esquema de um misturador que ele me mandou um vídeo que eu achei impressionante o que ele conseguiu fazer com o bagulho. Ele usou um motor de micro-ondas e fez um esqueminha que a tinta ela fica girando lentamente direto. E aí acaba esse problema de ter que ficar misturando e o caramba 4. Depois eu vou trocar uma ideia com ele, ver se tem como a gente fazer tipo um gabarito, uma gambiarra e passar isso aí, fazer um vídeo para mostrar exatamente como que ele fez e como que funciona. Eu achei muito foda e vou acabar fazendo daquele lá para mim. Só preciso de achar um motor de micro-ondas aí que funciona para poder fazer esse esquema, porque foi muito da hora. E aí a gente não precisa mais de ficar com essa loucura aí de ter que chacoalhar demais aí os tubos. E tem cor que é chata pra caceta pra misturar, mano. Nas antigas diziam que as tatus ficavam mais vivas porque a tinta vegetal deixava as tatus com a cor mais opaca e a tinta sintética ficava mais brilhante. Lembra disso? Lembro, brother. Eu lembro que isso daí, tipo, tinha um grande... Era bem foda isso mesmo, até quando lançou, chegou a Star Bright no Brasil. E antes a gente trabalhava muito com as tintas da National, que era a mais top que tinha, bem old school total. E aí chegou a Star Bright, e eu lembro que quando chegou a Star Bright, foi uma coisa muito louca mesmo, porque muita gente optou para ir com ela, mas logo no começo da Star Bright, ela deu muita reação alérgica em um monte de gente, e aí eles foram mudando a composição, tanto é que ela não é mais tão vibrante quanto era, por conta exatamente dessa parte aí que tinha na época de alergia. Era muito louco, você colocava a Star Bright assim, deixava ela secar, ela virava quase que uma borrachinha assim. Aí era outro pega. Mas basicamente todos os pigmentos que a gente usa hoje, eles tipo, pouquíssimos são aí de base orgânica, a maioria de base sintética, até mesmo por conta dessa questão das cores. E às vezes deve ter até tipo alguma mistura, eu não sei exatamente, porque cada fabricante usa de uma determinada maneira. Mas as tintas hoje são sem dúvida muito mais brilhantes do que elas eram em 96, quando eu comecei. Eu tive aí os meus primeiros contatos com o mundo da tatu. E hoje a qualidade do material é muito mais foda. Até em questão desse lance que tinha com essas tintas novas que chegaram com alergia, e hoje em dia já é muito, muito difícil de acontecer. Quando acontece, geralmente é com pigmento vermelho, e ainda bem que as coisas evoluem. Caio de Freitas, fala mestre, cá entre nós, dá para usar água mineral para fazer diluente ou melhor não? Tô sem diluente aqui, haha.
Ô Caio, se você usar água mineral, tipo, dá pra usar. Só que o problema da água mineral são os minerais. Em algumas pessoas, os minerais diretamente sendo injetados ali pra dentro da pele pode causar uma vermelhidão maior na área da tatu. Tipo, você não vai ter nenhum problema assim, tipo, muito foda. Até porque a água que a gente põe no borrifador ali para ir limpando é água mineral. De uma certa maneira ela acaba entrando em contato. Se por um acaso você for usar água mineral, usa pouquinho, porque até você conseguir comprar aí ou diluente ou então uma água destilada para você não ter esse tipo de problema. A água de torneira, nem pensar. Se você for usar água da torneira ou água de filtro, algo desse estilo, é furada, brother, porque vai dar ruim, pode inflamar. Às vezes a tatuagem inflama e você não sabe por quê. É por conta de estar usando água de torneira, ou para limpar a sua ponteira no copinho com água, ou porque você coloca água de torneira no borrifador, e aí você pode ter algum tipo de problema. E outra coisa que você pode fazer, se você não quiser usar aí, no caso água mineral, vai na farmácia e compra aqueles flaconetes de soro fisiológico, que um flaconetezinho daquele você consegue fazer tipo todo o seu set ali para diluir as tintas e joga fora. Não compra o soro fisiológico de tubinho, porque ele tem que ser armazenado em geladeira depois de aberto e ele tem validade, ele estraga e aí você pode se complicar ainda mais. O ideal seria esses flaconetes aí para você conseguir fazer a diluição. É bem pouquinho, acho que vem uns 5, 10 ml no máximo num tubinho daquele. E aí é bem baratinho, acho que é 50 centavos cada tubinho desse, uma coisa assim, se não for mais barato. O Pepa, existe esses misturadores no Mercado Livre? Existe, Pepa, eu já vi, tem uns que vem, que aí fica rodando tudo, mas eu achei da hora esse do cara que ele fez, porque ficou muito simples, brother. E esse lance aí que o pessoal já vende no Mercado Livre, sei lá, dá pra comprar também, já compra ele e já vem pronto. Mas esse esquema de misturador é sensacional. Tem o vermelho Ferrari da Electric e quando ele cicatriza fica meio puxado pro rosa. Poderia usar para escurecer o vermelho. Ô Renato, eu já tive alguns problemas com o vermelho nesse esquema. Vermelho Ferrari, vermelho bombeiro. Eu já fiz umas tatuagens que, cara, vou contar uma história aqui, eu quase me fodi, mano. Ainda bem que o cara era parceiraço mesmo, se não fosse eu tava fudido. Fui fazer o símbolo do Corinthians, um cara no peito. E aí eu tava tatuando o símbolo e eu usei o vermelho, que era pra ficar gritando mesmo e ficar da hora. Quando o cara me voltou, se eu não me engano, na época eu usei o vermelho bombeiro da Electric. E quando o cara voltou, mano, aquela porra tava rosa, velho. Tava o símbolo do Corinthians com aqueles remos lá, tipo, e a âncora, não lembro exatamente qual parte é, mas acho que são só os remos e tem outros detalhes. E tava rosa. Se eu não conhecesse o cara, ia dar ruim, velho. Mas aí depois eu consegui corrigir aí e arrumar sem nenhum problema. Ô meu brother, pra você conseguir aí escurecer, no caso o vermelho, depende do tom que você quer chegar. O ideal seria você pegar já um vermelho mais escuro, mas como você tem esse daí, seria mais você tentar fazer a neutralização dele com um pouco de verde. E aí faz o teste para ver se você vai usar um verde mais claro ou um verde mais escuro, para escurecer um pouco mais esse vermelho, tá? Aí você vai conseguir chegar num tom mais interessante aí. O problema de você colocar, se você tentar fazer isso com azul, é que você vai começar a tender a jogar o seu vermelho mais para um roxo. E aí você vai começar a tirar um pouco desse esquema. Então você pode usar aí, no caso, alguns tons de verde, ver qual você usa para chegar no tom que você quer, para escurecer um pouco. Usar o verde mais clarinho, ele já vai dar uma queimada aí no vermelho, ele provavelmente vai perder esse efeito aí de puxar para um rosa. Aí você não vai ter esse problema não. Deixa eu ver aqui, acho que eu perdi alguma coisa. Ah, tá. Opa, voltamos. E aí, Pedro, na paz, meu brother? Tranquilo, Thomas também tá aí na área, mandando um salve. Fala, Carlos, beleza? Na paz. O Renato Freitas, você mandou de novo solicitação, meu brother. O que manda? Vai pra aceitar ou não? Tá no busão e foi sem querer de novo. E aí, Renan, beleza? Renan da Indy Fumaca, alguma coisa que meu celular tá quebrado, não consigo ler direito.
Fala, mestre, você indica uma máquina PEN para quem está começando agora? Brother, super indico. Se você tiver grana para investir numa máquina PEN, pode investir, que vai ser um dos melhores investimentos que você vai fazer. Um camarada lá da Skin Art School, ele comprou uma da Aston, alguma coisa assim, e ele curtiu pra caralho. Ele até mandou a foto, eu até postei uma foto dele no Stories que ele mandou, que ele fez o teste. Ele já trabalhava com bobina como eu, tipo há 1000 anos, que ele também já é tatuador das antigas. E ele adorou principalmente o esquema da precisão que a gente tem com a máquina PEN. É bem legal de você trabalhar e é bem fácil a adaptação. É até mais fácil de você conseguir do que se adaptar com a máquina de bobina. O interessante da máquina de bobina é que você consegue pegar muito legal aí peso de mão com o passar do tempo, então você se ajusta legal. É mais difícil, mas depois isso daí vai te ajudar em outras áreas. Mas vale a pena sim você pegar uma PEN, porque vai te ajudar demais aí na qualidade aí do trabalho. É um pouco mais fácil de trabalhar com ela do que com outras máquinas. Ônibus voltando do trampo e net caindo, e quando volta ele envia. Entendi, brother, tá na paz, não esquenta não. Vamos lá. Qual máquina você indica para iniciantes? Ô brother, eu gosto muito de máquina de bobina. É mais difícil de você se adaptar. O que eu tava falando com o cara agora, que eu esqueci o nome dele, mas ela é muito eficiente. É uma máquina que vai durar muito tempo, tá? E para você começar aí, tipo, não só uma máquina interessante, mas você comprar uma fonte legal. Se você comprar uma fonte ruim, a sua máquina, por melhor que ela seja, se ela estiver ficando com oscilação, você vai achar que é a máquina. E às vezes uma máquina aí nem tão interessante, ela trabalha bem, ela fica com um som legal, bem reguladinha, porque a fonte ela tá te entregando aí uma estabilidade legal na voltagem, ele não fica oscilando. Então sua máquina ela vai manter uma batida legal. E tudo vai depender da grana que você está disposto aí a investir na máquina, tá? O lance da máquina PEN, que nem ele falou que é iniciante, se vale a pena ou não, como eu falei, eu acho que vale a pena. Agora, como você falou, tipo, de ser a primeira máquina, ou não falou exatamente isso, mas vamos lá. O pega da PEN, o grande problema é o custo que você vai ter com ela para manter, que seria na parte de cartucho. Os cartuchos ainda são bem caros. Tem cartucho aí que você vai pagar 20, 30 reais em apenas um cartucho. Então, dependendo do quanto você vai cobrar nas suas tatuagens, para você repassar isso para o cliente, acaba pesando um pouco aí no bolso, tá? Esse daí é o grande problema. E você vai encontrar excelentes máquinas de bobina aí na faixa de uns 500 reais. Você encontra umas tanto do Paulo Fernando quanto da Corum, que são máquinas excelentes aí para trabalhar. O ideal é você ter pelo menos duas, uma para traço e uma para sombra e pintura. Esse é o melhor dos mundos. Agora, se você não tiver condições e vai começar mesmo, aí você pega uma máquina híbrida, que aí você vai ter uma batida intermediária, você vai conseguir traçar, você vai conseguir sombrear e pintar. E aí, conforme você vai juntando uma grana, vai fazendo os esquemas, você vai adquirindo cada vez mais materiais aí de acordo. Mas lembrando que não importa o material que você tem, pode ser a melhor fonte, a melhor máquina, a melhor tinta. Se não souber ali os fundamentos, como aplicar a técnica correta, a máquina e o seu material não vai fazer o trabalho para você. Quem faz o trabalho é você, e é exatamente essa a ideia da gente estar aqui, que é para disseminar mais aí o conhecimento, para que a gente comece a evoluir real mesmo e transformar aí os trabalhos. Na semana que vem eu vou começar a mostrar umas fotos aí de antes e depois, para vocês terem aí ideia de como a galera evoluiu aí em tão pouco tempo, e isso daí vai ser bem interessante. Vamos lá. O Alex Júnior: tem uma híbrida, falei ontem com você sobre comprar a Pop, fiz umas 15 tatus até agora e em quase todas após a cicatrização ficou com um preto mais claro, acinzentado.
Ô brother, o lance do preto ele ficar assim mais acinzentado, ele fica aquele preto lavado, isso daí é problema na aplicação, tá? Não é problema na máquina. É problema na técnica de como você está aplicando. Assim que você faz o preto, você já vê que ele vai ficar meio lavado, esse preto mais acinzentado, porque ele já não fica aquele preto sólido assim que você faz. E aí ele fica com esse tom mais lavado. Você tem que acertar aí exatamente o pega de como você vai fazer essa aplicação sólida do preto, tá? O movimento ele tem que estar correto, que seria um movimento sólido. Você pode fazer, tem live aí também, tá no feed aqui, que eu mostrei exatamente na pele artificial os dois jeitos que eu faço um preto sólido. A regulagem da agulha, tudo mais. Que você faz ou com movimento circular, ou com um movimento que na ida você tira a agulha e na volta você vem e empurra. É quase um movimento de pêndulo, mas ele só faz esse movimento na saída. O nome desse movimento é o whip. Em português eu não sei como chama, sombra chicote, alguma coisa assim, mas misturou com rastelado, sei lá. Mas é exatamente o esquema de você trabalhar com o movimento certo, injetando bastante pigmento e não passando muitas vezes em cima da mesma área, só na onde realmente precisa, na onde precisa ali de fazer um retoque, aonde ficou um pouco de falha, porque senão você começa a machucar, agredir demais a pele, ele vai jogar muita tinta fora e aí vai dar esse tom meio acinzentado, esse preto lavado. Lucas, bobinas são as melhores. Eu adoro bobina, cara, sou suspeito pra falar, mas eu tô me apaixonando pela PEN, meu brother. Você tá louco, o negócio é muito foda. Em relação à biossegurança, como seria a sequência? Coloca a bancada e só depois calça as luvas? Não, meu brother, nessa questão aí, o melhor jeito aí, e é o que eu faço e eu aconselho aí a fazer. Eu calço as luvas primeiro, aí eu colo o decalque na pessoa, faço todo o trabalho ali. Enquanto o decalque está secando, eu vou e monto a bancada com as luvas. Depois que eu montei toda a bancada, deixei tudo preparado, na hora de tatuar a pessoa, aí eu vou trocar as luvas. Porque você ficou também pegando ali nas gavetas, em todos os lugares, separando o material, em vez de você pegar direto com a sua mão. E aí você troca de luva para você poder tatuar a pessoa e dessa maneira aí fica mais tranquilo. Você vai usar 2 pares, um para montar tudo e um para começar a tatuar. É o que eu costumo fazer aqui no estúdio. Luiz, eu só vou migrar para uma PEN quando fizerem uma PEN que eu consiga traçar como traço com minhas máquinas de bobina. Ainda mais agora que tenho 2 Paulo Fernando. Ô brother, exatamente, mano, mas aí é que tá o X da questão. O traço, eu adoro traçar com bobina, eu traço com bobina até agora. E é mais uma questão de você ter outras opções para você poder trabalhar e ver como funciona. É questão de gosto, brother. Você tá bem adaptado com máquina de bobina, ela te entrega tudo que você precisa, mano, tá ótimo, brother. O que importa é o negócio sair da hora. Tem uma Hard Skin e uma Percy Water 2018, ambas de bobina. Amo trampar com bobina. Tenho desde que aprendi. Exatamente, brother. Bobina é demais. As máquinas é pau pra toda obra. O bagulho não estraga nem fudendo. Olá, boa tarde. Já tatuo há muito tempo com rotativa. Qual máquina PEN que seja top, que quem trabalha com preto e cinza e realismo colorido? Ô, brother, eu não sou conhecedor muito foda de máquinas PEN, porque eu comecei agora há pouco tempo. Para fazer esse esquema de preto e cinza e realismo, eu tô com a Sol Nova da Cheyenne, eu tô achando ela incrível, é um dos trabalhos que eu mais faço. E eu tô achando espetacular. Um aluno meu tá trabalhando com a Aston, eu acho que é Aston o nome da máquina, da PEN. Ele pagou acho que 1.300, acho que foi isso, 1.300 ou 1.500, uma coisa assim. E ele mostrou o trabalho e tudo, ele pirou na máquina, adorou a qualidade e tudo mais. Então é interessante. A única questão aí, brother, é PEN com um sistema de recuo. Aí eu não sei se é tão interessante assim, mas eu acho que a da Electric é boa, a da Hornet eu já ouvi falar bem dela, essa da Aston também, mas
uma pra indicar assim, ó, essa é foda, não sei não, meu brother. A arte tá na mão do artista, no mestre e não no material usado. Exatamente. Eu sempre pingo uma gota de vermelho no batoque do preto para o preto não ficar esverdeado. Ô Renato, então, brother, eu já ouvi falar muito desse esquema. Hoje em dia não é tão necessário você fazer esse esquema aí de colocar o vermelho no preto, porque o pigmento preto de hoje, tipo, ele não puxa mais pro verde que nem acontecia antes. Esse verde esse preto esverdeado por conta da má qualidade das tintas, geralmente era nanquim que acontecia isso. E o lance de você usar o vermelho é porque ele neutraliza ali o tom, que era aquilo que eu estava mostrando no lance de colorimetria. Mas sinceramente eu nunca tive problema com as tintas para ela puxar para um tom esverdeado. Então nunca senti essa necessidade agora de usar o vermelho. Mas antes, quando o material era zoado, era batata. Se não usasse, ficava zoado mesmo. Feliz Dia dos Namorados para todos. Ai, sim. Eu já não consegui trabalhar com bobina, com a PEN melhorou pra caramba. Então, brother. O Natan que tá aí. Exatamente, meu brother, é aquilo, o bom de hoje em dia de ter vários estilos, várias máquinas, tem a máquina PEN, tem as máquinas rotativas, que aí tem tem o sistema Direct Drive, que é a que eu mais odeio, que eu acho que é a mais foda, mas só para sombra ela ainda ajuda e dá para fazer, mas as que tem sistema de pistão é bem mais interessante. E aí tem o esquema da PEN, tem as bobinas, tem bobina para tudo com que é jeito e gosto. Então, tipo, dá pra gente ir vendo aí e se adaptar melhor com cada um dos materiais. O que importa é o trabalho que a gente entrega pro cliente ficar legal. Valeu a resposta. Aqui onde eu moro tem um tatuador que usa Eclipse. E o cara apavora. Dá pra entender que não é máquina, mas sim o tatuador, que realmente importa. O que tu acha, mestre? Porra, amor. Mano, eu já ouvi falar desse Eclipse, mas eu não lembro que máquina que é esse Eclipse, velho, pra falar a verdade. Eu não sei. O que acontece é o seguinte, quanto melhor for o seu material, mais fácil é de você trabalhar. Você vai conseguir chegar no resultado que você quer muito, muito mais fácil. E às vezes você consegue melhorar a qualidade do seu trabalho se a sua máquina ela não ficar oscilando, se ela te entrega uma batida boa. Então, tipo, você tendo ali o conhecimento, a máquina ela vai te ajudar sim a fazer esse esquema, mas não é só a máquina que faz isso, esse é o X da questão, entendeu? E vale muito a pena, é aquele velho lance, quando a gente está começando ou a gente já está há um tempo e a gente está começando e a gente está querendo aí evoluir, é não ficar com a cabeça fechada e entender que existem coisas novas e que a gente pode ir se adaptando e crescendo cada vez mais. E acho que esse é o grande lance. Igual a minha preta rotativa, ela é Eclipse. Entendi, brother. Valeu, Pedro. Eclipse é uma máquina rotativa, eu tenho, mas ainda prefiro a bobina. De boa. Só fala pra mim, o sistema da... Eu não lembro da... Eu lembro da máquina que você mostrou, Pedrão, mas a Eclipse ela é... é igual a X13, o cara já falou aqui. É aquele sistema Direct Drive. Então, para fazer sombra, algum trabalho de pintura, até rola. Para fazer traço com essas máquinas Direct Drive é foda. Aí se você não fizer aquele tipezinho que eu ensinei, tá lá no feed também, que é de fazer aquele detalhe na haste, de você enrolar um papelzinho, para quando ela descer na haste, ela não ficar vibrando a agulha aqui para baixo. Isso tira toda a precisão, tipo, esse lance da agulha ficar vibrando lateralmente na máquina é muito foda, mano. Isso não é legal. Isso fode com o trabalho. A minha irmã entrou aí na live e começou a dar risada. O que foi, irmã? Tá louca? Ficar rindo dos outros aí à toa.
Bom, galera, vamos lá. Se alguém tiver mais alguma dúvida aí a respeito, a gente troca uma ideia. Amanhã eu não vou conseguir fazer live porque eu tive que remanejar o horário dos meus clientes aí, que aconteceu, que eu deixei o horário separado, e amanhã eu não vou conseguir porque eu vou estar tatuando. Então a gente retoma as lives aí na segunda-feira, dia que eu sei lá que dia cai, é segunda-feira. A gente começa aí de novo nas lives. E aí sim fazer aquele esqueminha que eu falei para vocês, a gente vai começar aí com os temas e aí a gente vai desenvolvendo e fazendo um esquema mais interativo e mais da hora. Renato, você dá aula presencial? Ô meu brother, eu vou começar a fazer o work presencial. Eu ia começar agora e começou a porra da pandemia e aí deu ruim. Mas eu vou fazer sim o presencial, e no presencial eu já vou usar essa gravação para o pessoal que fica lá, que já é da área de membros. Então eu vou fazer um esqueminha legal aí sim e vai ser bem da hora. Segunda dia 15, aí valeu. Então segunda dia 15, estamos de volta às 17 horas. Beleza? Tamo junto, galera. A gente vai ficando por aqui e a gente vai se falando. Que isso, Gipsy, tamo junto. Quando puder é só chegar e a ideia é essa. Até porque todo dia eu sei que é complicado. Mas é nóis. Galera, a gente vai se falando. Até lá. A gente já se... Até segunda-feira. Eu já nem sei mais o que eu tô falando. Tô cansadão. Até mais, galera. Tchau, tchau.